Você acompanha Jornal da Rede Alesp. O Jornal da Rede Alesp está de volta. A gente segue com informações aqui do Legislativo Paulista. Agora a gente vai para o município de São Carlos, onde aconteceu uma audiência pública de apresentação de uma proposta para a criação da microrregião de São Carlos. A repórter Julie Stanzioni está em São Carlos. Ela tem mais informações para a gente. Olá, Julie, seja bem-vinda. Boa tarde, Jeremias Gomes, tudo bem com você, com vocês que nos assistem agora no Jornal da Rede Alesp, falando direto aqui de São Carlos. Terminou há pouco a audiência pública que a Rede Alesp transmitiu na íntegra para a criação da aglomeração urbana central, que terá sua sede em São Carlos, mas vai contar com 26 cidades, entre elas Araraquara e Américo Brasiliense, por exemplo, e vai ajudar mais de 1 milhão de habitantes com essa nova configuração aqui no estado de São Paulo. A proposta do governo do estado de São Paulo é dar uma nova regionalização no estado, reorganizar então essa estrutura dos municípios para que se avance o desenvolvimento econômico e que também os municípios tenham um poder maior, principalmente na hora de definir as suas políticas públicas e as suas decisões, por exemplo, Jeremias e todos, nas pastas de saúde, habitação e educação. Aqui em São Carlos, contou com a participação dessa audiência pública do vice-governador do estado, o Rodrigo Garcia, que falou quanto, por exemplo, São Carlos é importante para a questão tecnológica também do estado. Semana passada, o governo do estado de São Paulo lançou o programa Cidades Inteligentes. E hoje o secretário, Marco Vignoli, o secretário de Desenvolvimento Regional, falou justamente sobre os Cidades Inteligentes, que chega a São Carlos e outras cidades da região, começando pela questão da iluminação pública, uma iluminação de LED que ajuda, então, nos custos desse município. Mas também o Vignoli, como o vice-governador Rodrigo Garcia, disseram que os Cidades Inteligentes vai além disso. Vai também pensando em como esses municípios podem se desenvolver economicamente e como, principalmente, as administrações públicas podem se organizar com relação às suas verbas e melhor atender os seus habitantes. Agora há pouco terminou essa audiência pública aqui em São Carlos. Amanhã a nossa equipe vai para Assis. Aliás, já, terminando o jornal, a nossa equipe vai para Assis, porque amanhã, a partir das 9h30 da manhã, também tem audiência pública agora para a microcriação da região de Assis. Lembrando, uma questão importante, depois de toda essa discussão aqui no interior paulista, de todas essas audiências públicas, será encaminhado aí para a Assembleia Legislativa de São Paulo o projeto de lei complementar para cada região, para a criação, então, ou de micro-região, ou como, por exemplo, a aglomeração urbana central. E aí os deputados e as deputadas fazem todo o trâmite legal da casa para a votação, para incluir ou não emendas, para oficializar, então, essa nova configuração em todo o estado de São Paulo. Então, olha só, Jeremias, daqui a pouquinho, eu, Bina, Juninho, Kiko e Chiquinho, pegando estrada, porque amanhã tem Assis. Volto com vocês, boa tarde para vocês. Uma boa viagem para vocês. Olha, muito importante aí acompanhando a nossa reportagem, toda essa realização pelo interior do estado. Olha só, realizada na Assembleia Legislativa em ambiente virtual, uma audiência pública debateu o enfrentamento ao tráfico de pessoas. Vamos conferir na reportagem. Estiveram presentes ao debate virtual sobre tráfico de seres humanos, autoridades, pessoas ligadas ao enfrentamento contra esse tipo de crime. A deputada Márcia Lia falou da intenção dessa audiência. A gente tem vivenciado que esse crime, porque é um crime traficar pessoas, ele normalmente atinge muito mais mulheres cis, mulheres travestis, garotos gays, e tem como finalidade a prostituição internacional. Tem também como finalidade levar os nossos meninos e meninas para a retirada de órgãos. Tem também o objetivo, todos esses objetivos são nefastos, são crimes hediondos. O advogado Barry Wolff é escocês, está há 34 anos no Brasil e faz parte do Comitê Intersetorial do Combate ao Tráfico de Pessoas do Estado de São Paulo. Ele falou do tráfico de pessoas trans. Ainda tem
jovens trans até menores de idade no norte e nordeste do país que estão procurando casa de cafetina ou cafetina para pagar passagem para São Paulo, para elas poderem sair de onde eles estão para poder trabalhar, sabendo que vão ser explorados, sabendo que vão viver numa situação horrível, porque para elas é melhor do que da vida que elas têm. O delegado Múcio Matos disse que é preciso evitar que aconteça o crime e que a polícia é uma ferramenta de apuração e investigação. A sociedade civil precisa se organizar. O que é um comitê? O que é a sociedade civil organizada na hora de uma investigação policial? Tá? Qualquer situação, qualquer conduta, tá, delituosa da sociedade exige uma caixa de ferramenta para tentar apurar e corrigir, e o mais importante de tudo, evitar que ela aconteça. A polícia, seja ela qual for, é uma ferramenta dessa caixa. Tá? A sociedade civil se a polícia é 10%, a sociedade civil organizada é 90%. A doutora Verônica Freire, representando a Secretaria de Justiça do Estado de São Paulo, é integrante de uma rede nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Ela falou da importância da retomada dos comitês. No total, nós estamos reativando agora 14 comitês. Então, além do de São Sebastião, tem o de Guarulhos, de São José dos Campos, Santos, São João da Boa Vista, Ribeirão Preto, Sorocaba, Registro, Campinas, Presidente Prudente, Maurília, Bauru, Araraquara e São José do Rio Preto. Então, nós estamos nesse processo agora de formalização das parcerias com as prefeituras, porque, apesar da sociedade civil estar muito engajada na causa, o que é fundamental para a gente também precisa de fortalecer essa relação institucional entre o governo e os municípios. Priscila Siqueira é pesquisadora e conhecedora a fundo do enfrentamento ao tráfico de pessoas, autora de livros publicados sobre o tema e fez um alerta. O nosso litoral é uma coisa muito especial, não é como o interior de São Paulo. Aqui você tem todo mundo, aqui você tem gente de muita grana que chega na praia de helicóptero e você tem gente passando fome, né? A diferença de classe aqui na nossa região é patente e visual. Você tem numa praia como Maresias as melhores casas que você possa dizer, é o top, é o point do turismo, mas vá no morro para ver como é que está todo mundo lá. A abertura da Rio Santos trouxe muita gente do Nordeste e aqui tem saúde de graça, não é tão frio, apesar de estar frio hoje, não é? Há mais possibilidades de viver melhor do que lá onde eles vieram. Então, minha gente, esse comitê é fundamental. Após a participação dos convidados internautas, a deputada Márcia Lia agradeceu a todos por estarem nessa audiência pública. Eu sinto que há uma disposição muito grande das pessoas que estão nessa sala para contribuir. A Cláudia, o Barry, a Vera, enfim, são muitas as pessoas. Algumas que, inclusive, nem se manifestaram, mas eu tenho certeza que poderão e gostarão de contribuir com a gente para que a gente tenha uma eficácia bastante importante nessa questão do tráfico de pessoas. É algo hediondo pensar que uma pessoa vai ser transformada numa coisa, num material, em algo que vai ser vendido, que vai ser traficado. É um negócio que nos oprime muito, nos deixa muito preocupados. Vamos falar agora sobre o reajuste na conta de luz. A conta de energia seguirá com a taxa extra em julho. A ANEEL aumentou o custo da bandeira vermelha 52%. Sobre esse assunto, eu converso agora com Antônio Carlos Moradi. Ele é advogado tributarista. Boa tarde, doutor Antônio. Seja muito bem-vindo. Eu queria, antes de mais nada, entender o que é essa bandeira vermelha patamar 2, né? Pois é, boa tarde a todos e a todas. Veja, essa bandeira vermelha extraordinária, eu diria, foi uma forma que foi encontrada pelo governo federal, juntamente com as distribuidoras e alguns outros executivos aí de empresas estatais, para potencializar lucros, né?
Porque, na verdade, o que faz esse aumento nada mais é do que uma movimentação inflacionária brutal contra o cidadão brasileiro. Acontece que, se eles pensam, se eles acreditam que, passando para a sociedade, que esse aumento seria para dar solução imediata ou por esses tempos de falta de água ou da energia em si, estão muito enganados. Nós não vamos acreditar nisso. Na verdade, esse 53%, de certa forma, faz com que se coíba o uso da energia elétrica nesse momento, que é um momento necessário para o crescimento do Brasil. O Brasil começa agora a voltar a uma certa normalidade, e essa certa normalidade depende de energia. Agora, uma energia acessível, né? Isso, quando eu digo, em relação à indústria e ao comércio. Agora, a sociedade civil, a população brasileira, ora, viu-se nos jornais, agora, ultimamente, as pessoas indo buscar a lenha no meio de praças, no meio de florestas ao redor da cidade para cozinhar com lenha. Ao mesmo tempo, quando se desliga uma energia de um imóvel, de uma residência, você está tirando um banho quente, né? Isso tudo reflete na sociedade em termos de saúde, em termos de vida, não é mesmo? E esse aumento nada mais é do que mais um ataque contra a sociedade brasileira. Agora, na prática, doutor, essa tarifa, que me parece que ela é bem democrática, vai ser cobrada de todo mundo, né? Não importa a classe social, vai passar de R$ 6,24 para R$ 9,49 a cada 100 kW consumidos, alta de 52%. Isso aqui, qual é a justificativa do governo? É uma taxa que vai ser utilizada para abrandar, para fazer algum tipo de iniciativa para que a gente possa enfrentar a crise hídrica que está assolando aí vários estados? Na verdade, nós falamos nesse momento de energia elétrica, né? Eu acredito piamente que os últimos anos foram bons para a questão energética, né? Porque desde lá dos anos 90, existia já a crise de energia elétrica e os governos de lá para cá foram se movimentando para que essa energia fosse aumentada, né? Fosse o nosso parque energético fosse melhorado, fosse equalizado de acordo com a necessidade do Brasil, né? Entretanto, você fazer um aumento dizendo que vai melhorar nesse momento o aumento, vai gerar mais energia elétrica, isso é um absurdo, né? Porque as usinas hidrelétricas, as usinas eólicas, fotovoltaicas, aquelas movidas a gás e a óleo, né? Isso não se faz em 1 ou 2 ou 3 meses, não é mesmo? E todos esse aparato energético já está em funcionamento. E está em funcionamento com uma certa movimentação no mercado muito menor do que antes. Então, a indústria e o comércio hoje está diminuta em relação ao que era há 2 anos atrás. Ora, se o mercado ainda não está aquecido, por que fazer um aumento desse para gerar mais energia elétrica? Eu acho isso um tanto estranho. Pois é aquela equação de aumentar o tributo e aí você tem que ter, para ter o tributo, você tem que manter vivo aquele que paga o tributo, vivo eu digo financeiramente, né? Agora, doutor, pode haver mais aumento, porque segundo o que eu li, os técnicos da ANEEL previam um aumento maior ainda do que esse, né? E no primeiro momento seria esse de 52%. O senhor tem acompanhado? Tenho acompanhado. Sim, nós teremos mais aumentos, não só em relação à energia elétrica, mas também em outras tarifas, né?
advindas do governo federal. Eu não sei se isso é uma política que eles adotaram para realmente empoderar, isso eu estou falando hipoteticamente, pode ser que sim, pode ser que não, mas empoderar a Eletrobras, por exemplo, para que ela seja vendida tendo mais apetite daqueles que se interessariam, não é mesmo? Porque aumentando a lucratividade dessas empresas, distribuidoras e a Eletrobras, logicamente, no leilão ela sairia por um preço maior, mas isso em detrimento de um empobrecimento da população, claramente um empobrecimento da população. Isso no sentido lato sensu, né? Para todos. Agora, a inflação, hoje, ela tem um culpado, e a culpa é as taxações, as tarifações, né? Então, se nós temos hoje uma inflação de 1% ao mês, porque isso já vem acontecendo, é por culpa de todos esses aumentos. E eles continuarão. Eles continuarão. Eu gostaria de agradecer bastante a sua presença aqui. A gente vai voltar mais neste tema aqui, que é importante, é a de utilidade pública. Por enquanto, a gente fica por aqui. Muito obrigado, doutor Antônio Carlos Moradi, advogado tributário, por participar com a gente. Muito obrigado. Obrigado. Olha, a Johnson & Johnson anunciou ontem, quinta-feira, que sua vacina de dose única contra o coronavírus é eficaz contra a variante Delta, com uma resposta imunológica que dura pelo menos 8 meses. A vacina da Janssen, do grupo Johnson & Johnson, é aplicada em dose única. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou seu uso emergencial no Brasil em 31 de março de 2021. Os anticorpos e as células do sistema imunológico de 8 pessoas imunizadas com a vacina neutralizaram efetivamente a cepa Delta, identificada pela primeira vez na Índia, segundo os pesquisadores. Um outro estudo com 20 pacientes vacinados no Centro Médico Beth Israel, de Boston, teve resultados parecidos. A variante Delta do coronavírus, B1.617, vem preocupando especialistas. Países e entidades por ser mais transmissível e afeta a eficácia das vacinas contra a Covid-19, principalmente se a pessoa tomou apenas uma dose. E o Banco Mundial prometeu nesta semana aumentar o financiamento disponível para a compra e implantação da vacina contra a Covid-19 para 20 bilhões de dólares, ante o limite anterior, que era de 12 bilhões de dólares, citando um forte aumento na demanda de financiamento dos países em desenvolvimento. O presidente do Banco Mundial, David Malpass, disse que o Banco de Desenvolvimento Global já forneceu mais de 4 bilhões de dólares a 51 países em desenvolvimento para a compra e a implantação de vacinas contra a Covid-19 e acrescentará bilhões para mais 25 países em breve. Muito mais virá nas próximas semanas, ele afirmou. Observando que 41 pedidos foram recebidos de países africanos, nos quais menos da metade da população foi vacinada. O deputado Ataíde Teruel, do Podemos, esteve com o prefeito de Taboão da Serra, ex-deputado Aprígio, que explicou as necessidades que o município enfrenta em busca de recursos, principalmente na área da infraestrutura. O parlamentar destinou recursos de R$1 milhão para o município, sendo 700 mil para minimizar os problemas causados pelo excesso no nível de circulação da água, que afeta parte da população, e os outros 300 mil para reforçar a ação da Defesa Civil Municipal. A ideia é colaborar com a gestão do prefeito por meio da melhoria dos serviços públicos oferecidos aos mais de 290 mil habitantes do município. E comemorados pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, os dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados apontaram que o Brasil criou quase 280 mil novas vagas de trabalho com carteira assinada em maio. Isso elevou o total de empregados nessa categoria para 40 milhões e 600 mil, o que corresponde a 0,7% mais que no mês anterior e 6,8% acima de maio do ano passado, no auge da primeira onda de infecções do novo coronavírus e da recessão que a pandemia causou no Brasil. A tendência contrasta com outros dados já verificados.
Olha, agora a gente vai para uma entrevista. Vamos falar sobre o PDL, Projeto de Decreto Legislativo 22/2020, que recebeu 130 moções de apoio em câmaras municipais em todo o estado. Vamos conversar com o autor do projeto, o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, já está aqui com a gente. Poderia explicar melhor esse projeto? Deputado, boa tarde. Boa tarde, Jeremias. Boa tarde, telespectador da TV Assembleia. Olha, o nosso PDL, o PDL que eu apresentei em julho do ano passado, é um PDL que revoga, que anula um confisco de proventos de aposentados e pensionistas. O governador Dória publicou um decreto no meio da pandemia, confiscando, roubando literalmente uma parte dos proventos dos aposentados e pensionistas durante a pandemia. Isso nunca aconteceu aqui no estado, porque a taxação para quem já era aposentado se dava quando era um provento acima do teto do INSS, que hoje é de R$ 6.433, mas nunca abaixo. O governador baixou um decreto inovador no pior sentido, né? Penalizando quem ganha de um salário mínimo ao teto de R$ 6.433. Isso gerou uma revolta, e com razão, dos aposentados, pensionistas e de todos os servidores, trabalhadores, entidades, de vários deputados também da Assembleia Legislativa. Eu apresentei o PDL. E esse PDL, no final do ano passado, ele foi para votação, ele teve parecer favorável do Congresso de Comissões, entrou em votação, estava na pauta, quando ele foi ser discutido, aí o governo apresentou, através do seu líder, o deputado na época, Carlo Bignatari, que era o líder do governo, apresentou uma emenda para retirar, para atrasar a votação do projeto. Então, essa emenda tem que ser aprovada ou não pelas comissões, aí o projeto volta para votação novamente. Mas o projeto ele mesmo está pronto para votação, está em urgência, o projeto já tem parecer favorável, só falta ser votado no plenário da Assembleia Legislativa. E ele corrige essa grave injustiça, né, que é esse confisco contra quem já contribuiu com o sistema previdenciário. As pessoas já se aposentaram, elas são credoras da Previdência, e não devedor, não tem que pagar mais, até porque elas não vão ter uma segunda aposentadoria, não dá mais tempo, as pessoas já se aposentaram, né? Enfim, então Entendi. O nosso PDL, ele tenta acabar com essa injustiça. Deputado, como é que está a questão do apoio, né? O senhor está aqui representando no parlamento, é uma lei estadual, né? Mas tem apoio das prefeituras? Me parece que vai ter um evento nesse sentido. Sim, olha, tem muito apoio da sociedade, nós temos apoios dos vereadores em todo o estado de São Paulo, de prefeitos, entidades, da opinião pública. Tanto é que mais de 130 câmaras municipais do nosso estado, é um número alto, e a gente está tendo aqui conhecimento de outras câmaras, mas pelo menos 130 câmaras municipais já aprovaram moções de apoio ao PDL 22, ou seja, se posicionando pelo fim do confisco dos aposentados e pensionistas. Então, essas moções, elas foram debatidas, foram votadas nos plenários de 130 câmaras municipais e foram apresentadas por vereadores, muitos deles ligados até à base do governo. A situação é tão grave que até vereadores e parlamentares da base do governo são contra esse confisco dos aposentados e pensionistas. Então, não é qualquer coisa, talvez tenha sido o único projeto de lei da Assembleia Legislativa de todos os tempos que tenha recebido tantas moções de apoio. São 130 e estão chegando mais. 130 foram as que me parece que estão registradas, ou quase que registradas no sistema. Quando a pessoa entra no sistema da LESP, para ver onde está o PDL, ela tem lá os anexos e tem. Né? Mas toda hora chega, eu recebo toda hora comunicações de vereadores, de prefeitos do interior, falam, nós aprovamos aqui uma moção de apoio, Gianazzi, ao seu PDL 22 para acabar com essa injustiça, com esse confisco contra os aposentados e pensionistas. Então, há um debate em todo o estado de São Paulo contra. E vem chegando mais. Tenho certeza que
a gente vai chegar aí a 300 moções, com certeza. Fora as entidades. Muitas entidades de servidores já se posicionaram a favor do PDL, estão mobilizadas, e os próprios aposentados e pensionistas estão mobilizados em todo o Estado, através das redes sociais, fazendo manifestações. Nós tivemos uma grande participação, você falou vai ter uma super live agora, nos próximos dias, com a PAMPESP, que é a Associação das Professoras Aposentadas do Estado de São Paulo, que está muito empenhada nessa mobilização. E ela tem conversado, ela é uma das grandes responsáveis por essa mobilização com os vereadores em câmaras municipais. As outras entidades também estão trabalhando, mas a PAMPESP tem liderado esse movimento. E a pressão dos próprios aposentados e pensionistas em todo o Estado. Deputado, o jornal está caminhando para o final, mas ainda dá tempo de fazer uma perguntinha, que é o seguinte: qual é o impacto social que o senhor vê nessa questão quando, a partir de um salário mínimo, né, e como o senhor trouxe aqui, existe essa contribuição previdenciária? A gente sabe que tem muitas cidades que vivem praticamente dos aposentados, que foram ao longo dos anos ganhando um certo vigor, né, mas que, principalmente durante a pandemia, pode haver um impacto social importante nessa questão previdenciária dos aposentados? Uma boa pergunta. Olha, primeiramente que esse desconto, ele tem um impacto terrível na sobrevivência dos aposentados e pensionistas, que já estão passando muitas necessidades de sobrevivência, de alimentação, de acesso à saúde, de dificuldades para comprar remédio, para fazer tratamento médico, para sustentar as suas famílias, porque hoje muitos aposentados sustentam as famílias. Há um desemprego muito grande no Brasil e no estado de São Paulo. Então, as pessoas muitas famílias dependem para se alimentar desse provento merecido dos aposentados e pensionistas, né? Então, para a vida individual de cada aposentado e pensionista, é um desastre total, é uma agressão à dignidade humana dessas pessoas. E, do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, é ruim também, porque muitos aposentados e pensionistas moram no interior paulista e essas aposentadorias, elas ajudam a movimentar a economia local, porque esse aposentado que vai comprar no mercadinho do bairro, na farmácia, né, ele vai na feira e ele ajuda na movimentação, sobretudo nesse momento de crise. Então, por isso que esse decreto do Dória, que impôs esse confisco, tem que ser revogado imediatamente. Então, a nossa luta é pela imediata aprovação do PDL número 22/2020, que revoga, que anula esse criminoso confisco dos aposentados e pensionistas. Deputado Carlos Gianazzi, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Obrigado. Falando aí sobre esse projeto de decreto legislativo que trata das contribuições previdenciárias. O Jornal da Rede Alesp fica por aqui. A gente volta na segunda-feira, no mesmo horário. Até lá. Você acompanhou o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo.